reassembled, pleased by anesthesia. Dopamine, I claim my mind to be erased. Automatic mode leaves me upstairs. The flow of my mind has secrets to be shared. Mirror is so clear now, and I can't find a way out. I'm most down in the pain from points of mine that never know my life before. Yes, yeah. Olá, começa agora mais uma edição do Acontece. Esse é um Acontece das Trevas, é um Dark Happens, tem inclusive em inglês, porque hoje a gente recebe aqui a banda Ungods e a gente vai conversar com eles e descobrir um pouco mais sobre a trajetória aí da banda, o que tá por trás da estética que eles têm, que é bem diferente, você vai acompanhar aí. Eu sou Matheus Lianda, sou jornalista e não é metaleiro, é headbanger. Tá. Eu sou a Cláudia Cunha, sou professora, pedagoga e hoje eu quero quebrar alguns preconceitos e aprender bastante com essas crianças. Crianças não, pô. Ah, eu sou professora pedagoga, eles são crianças. Somos crianças. Podem se apresentar aí. Eu sou o Ares e... Eu sou o Ares. Eu sou o Rastur, sou guitarrista da banda, um dos, e paz entre os povos, guerra entre os senhores. Eu sou o Asclepio, sou baterista, ou pagodeiro, não, baterista não. Eu sou o Uncle e sou o tecladista da banda. Eu sou o Seth, eu sou baixista e a Pops tem que morrer todo dia. Eu sou o Invictus, eu tô aprendendo a tocar guitarra junto com esses meninos aqui. Bom, Só um pequeno adendo. Rapidinho. pode falar. O nosso percussionista Loki, a gente mandou ele embora, por isso ele não veio. Não, brincadeira, ele se ausentou hoje, teve uns compromissos e não pôde vir. Ah, mas na próxima eu quero ele aqui presente também. Mas a gente vai mandar ele embora. Poxa vida. Então substitui logo. Na próxima a gente tem que fazer um negócio com todos os instrumentos, inclusive. Sim. Vamos fazer um negócio maior ainda, hein? Senão, com certeza, fica bem legal. Olha, é o seguinte, eu vou ser bem sincero com vocês, hein? A minha mãe tava com medo de vir aqui hoje. Tá, Então eu deixa já vou tirar o elefante branco da sala. Eu quero saber se vocês são do mal e qual a relação de vocês com as forças do mal. Nenhuma. Eu costumo me sentar com as forças do mal logo de manhã, aí a gente toma café junto e Faz depois o planejamento do dia. Exatamente, aí depois eu falo, tchau amor, tô indo pro trabalho. Mas sério agora, por que o nome Ungods? O que vocês quiseram trazer com essa estética da banda? A ideia de Ungods é literalmente tipo desdeificar. Era a ideia no início, desde sempre, foi abordar temas que brincassem com o divino, com o etéreo, mas trazer eles pro mundano. Por isso Ungods, por isso desdeificar, por isso que a gente desdeifica, a gente pega coisas que seriam grandiosas e traz para uma realidade mais palpável. Tanto que É uma maneira de tornar mais acessível também esses assuntos, essas temáticas para quem tá ouvindo? Também, um pouco, assim, tentar pegar, inclusive, gosto muito de pegar contos mitológicos, a gente sempre conversa bastante antes de escrever, e pegar contos, pegar paralelos mitológicos, folclóricos, literários, enfim, e tentar trazer eles de alguma forma para algo que seja da realidade das pessoas. É lógico que de vez em quando a gente viaja, a gente fala sobre temas também bem pesados, a gente fala sobre algumas coisas que não são tão comuns ao cotidiano normal de vez em quando, mas assim, no geral a gente tenta falar muito sobre coisas que as pessoas vão se identificar no geral. Por exemplo, nossas faixas, a Tired Machine, ela é toda palpada no lance do cotidiano, de ter que viver aquela rotina, aquela Todo rotina dia, diária. mesma coisa, né? Mecânico. Isso, exatamente. Por isso Machine, né? Isso. E também tem um paralelo sobre as posições, sobre as hierarquias, as posições de poder, sobre quem manda e quem obedece, né? Então, sabe, tem todo um questionamento com base nisso. Chega a ser uma letra política? Um pouco, sim. Vocês gostam de abordar também, trazer essa questão política, assim?
Sim e não, mais ou menos. Sempre que a gente vai falar sobre coisas mais urbanas e tudo mais, eu tento me policiar em determinadas coisas políticas, porque assim, é uma banda com 7 pessoas. Então, assim, Várias visões de mundo. diversas, então a chance de esbarrar na visão de alguém é grande, então a gente sempre tenta conversar bastante antes de abordar determinado tema, porque assim, eu tenho determinada opinião, e o restante da galera vai ter cada um determinada opinião, e muitos pontos convergem, lógico, mas é mais complexo do que simplesmente chegar e escrever uma letra e falar sobre A ou B e jogar na mesa e falar, galera, vou falar sobre isso. A gente conversa bastante antes. Eu acho interessante vocês pegarem essa vertente das lendas e da mitologia, porque é tudo que a gente vê como uma coisa épica, né? Então, aventuras épicas, contos épicos. Só que assim, todo mundo sabe, né? Eu sou do teatro, e no teatro épico tem um outro significado, né? O teatro épico é o teatro político, né? Então você pega Brecht e tal, o teatro épico é aquele que fala sobre o coletivo, sobre a diferença de classes. Esse que é o épico no teatro. Só que vocês parecem que trazem os dois épicos, né? Então vocês trazem não só a parte da literatura, da fantasia, do fantástico, mas também trazem esse épico do político, do coletivo, né? Isso foi uma coisa que foi acontecendo com o passar do tempo ou já estava no projeto? Não, aconteceu bem de forma espontânea. A gente... Inclusive assim, no início as coisas eram para ser até um pouco mais voltadas pro fantasioso, pro mitológico. A gente foi caindo mais pro tema, pro cotidiano de forma natural e abordando temas mais sociais de forma natural. Eu estava lendo uma letra de uma música de vocês e parece que tinha uma pegada no final, contextualizando, com pessoas tóxicas ou narcisistas. Eu não lembro a música que era. Eu gostei muito da letra. É a Derais, foi a primeira que a gente tocou. Ela é bem sobre ela traz um paralelo sobre o mito do Perseu e da Gorgon, né, da Medusa. E também falando sobre relações próximas tóxicas também. Vocês fazem um paralelo, né? Isso, nossa, exatamente. Muito legal. Eu achei fantástica essa letra. Eu até escrevi depois. Muito boa mesmo. Bom, a gente está chegando agora na hora do almoço. Se você está assistindo isso aqui na hora em que é publicado, provavelmente é meio-dia e meio, então tá batendo aquela fome, né? Então a gente vai aproveitar e ver um recadinho do restaurante do Mutulo Vic, que ele tem as comidas mais deliciosas de São João da Boa Vista. Confere aí. Estamos aqui novamente, meu povo querido São João da Boa Vista. Estamos fazendo uma parceria com o programa Acontece, que vai aos domingos. E a gente aqui em frente ao restaurante Mutulo Vic, estamos aqui para convidar você. Aos domingos temos lasanha, tem 4 tipos de mistura. E um restaurante muito familiar, muita vontade. Estamos aqui aguardando você. Venha a tua família. Estamos aqui de braços abertos. Hoje, a semana, nós temos também uma comida bem popular, apenas R$20, você come à vontade, com direito a 2 sobremesas. Tem também o prato feito de R$17, a marmita de R$16. A gente já está há alguns anos no mercado, o Sr. João da Boa Vista conhece o método de trabalhar. Então estamos fazendo uma parceria aqui com o programa Acontece, que vai aos domingos. E estamos aguardando vocês. Recado dado, então confere lá o restaurante do Mutulo Vic no final da Ademar de Barros. E Bandangodes, né, que hoje eu não tenho como não perguntar, né, qual que é o lance das máscaras? Elas têm um significado cada uma individualmente, e também já vou aproveitar, né, tem alguma inspiração no Slipknot, que é uma banda que a gente conhece que também faz usa essa estética aí. Tá, vamos lá. O lance das máscaras, assim que a gente começou o projeto Bandangodes, a gente tinha muito uma ideia de tentar manter o anonimato de cada indivíduo, assim como outras bandas fazem, inclusive vou falar um pouquinho sobre daqui a pouco. Mas com o tempo, assim, a gente acabou sendo um pouco mais flexível, a gente acabou mudando algumas coisinhas a respeito disso. Mas o grande lance das máscaras é que, por conta do próprio nome da banda e da própria ideia que a gente transmite das desdeidades, cada integrante representa uma divindade perversa ou reversa, ou enfim, uma desdeidade em si. Então, todo mundo teve a liberdade de escolher qual Angod vai representar. E aí cada um teve a liberdade também para escolher como que vai se vestir, como que vai usar a máscara e tudo mais.
Então, todas as máscaras aqui representam divindades específicas para cada integrante que a gente se identifica mais. E é uma salada de frutas maluca. Tem coisa grega, tem coisa egípcia, tem coisa, sei lá da onde que é isso aqui, tem... celta. Enfim. Mas, a respeito de usar máscaras, existem sim inspirações em outras bandas que a gente gosta bastante, como Slipknot, Ghost, por exemplo. Eu ia falar do Ghost também. Eu pessoalmente sou muito fã do Ghost e traz uma estética interessante, né? Traz um ar de mistério, um ar de, nossa, quem será que são esses caras? Tem o sabe? Buckethead também. Nossa, adoro Buckethead, eu sou guitarrista, então eu amo aquele cara. Já enfiei um balde na minha cabeça várias vezes já, pra tentar ser igual a ele, mas não consegui. Mas é algo interessante, porque por várias vezes, assim, quando a gente tinha muito esse lance de anonimato e tudo mais, teve várias vezes que eu fui tocar em algum lugar, eu cheguei, subi no palco de máscara, toquei, desci, tirei máscara, e aí gente que eu conheço não sabia que eu tava na banda, sabe? Alguns sabiam por conta do cabelo, por conta da barba, que aparece um pouquinho e tudo mais, mas é uma experiência interessante. Mas ao longo do tempo, assim, começou a ficar não muito prático. A gente acabou flexibilizando um pouco, assim, Então tem apresentações que vocês fazem com e sem, por exemplo? A gente prefere fazer com, pra manter a estética da banda, pra manter esse ar de mistério todo, assim. Mas, confesso que eu já tirei a máscara ao vivo porque eu tava com muito calor pra beber uma água, algo assim. Não é algo preocupante demais agora. Porque é interessante lembrar que tudo que a gente mencionou fica no hemisfério norte, né? Então, sim, eles não têm o mesmo problema que a gente aqui no Brasil com o calor, né? Sim, nossa, tipo, é muito quente tocar e inclusive, por exemplo, a gente usa figurinos específicos também. Eu uso, tipo, um sobretudo gigantesco pra tocar em Poços de Caldas a 30 graus, sabe? Tipo, é complicado. Então a gente tenta dar uma flexibilizada um pouquinho. Quem sabe um dia, quando a gente for fazer uma turnê pela Europa, algo assim, a gente não possa usar as roupas que a gente quiser. Não, e ainda que Poços é bem mais perto do clima deles do que aqui em São João, por exemplo, né? Vocês devem estar. Passei muito calor aqui em São João já também, tocando com Gods e tudo mais. E onde que vocês têm tocado ultimamente? Geralmente festivais, assim, né, eventos de metal. O último que a gente tocou foi o Carnaval, que foi agora recente, né? Isso, foi bem recente, foi no Carnaval. Foi incrível, assim, tivemos 6 bandas. Se não me engano, foram 6 bandas. A gente ficamos felizaços, assim, de ser uma dessas 6. E foi incrível, assim, o evento. Mas geralmente são eventos locais, assim, que eles chamam bandas locais e tudo mais. E a gente acaba participando. Contrata nós. Sim. Não, vamos aproveitar e já deixa as redes sociais da banda, porque sim, né? Contratem eles. Vocês podem procurar por Ungods Official, Ungods Oficial, ou por Ungods em qualquer agregador, qualquer rede social, vocês vão encontrar a gente sem nenhum problema. E como aqui acontece, nós vamos quebrar esse anonimato das máscaras? Não, aí é com eles, né? É uma questão com eles. Eu não vou forçar ninguém aqui, até porque é 6 contra 1. Eu tô super tranquilo, se tiver que tirar a máscara eu tiro. Tem que só ver com meus compatriotas aqui. Tá cedo. Eu acho que a gente pode deixar... Tô de boa, se quiser tirar eu tiro. Tá quente. Acho que a gente pode deixar mais pro final do programa, pra manter essa curiosidade, né? Fazer o clickbait. E como que surgiu esse interesse pelo estilo metal? Que é um estilo que no Brasil não tem tanto destaque quanto outros, né? Pessoalmente, pra mim, puramente amor. Eu gosto muito de metal, eu toco guitarra, exclusivamente guitarra, nenhum outro instrumento há 14 anos. Então, metal foi um estilo onde eu me encontrei, onde eu vejo que músicos conseguem ser muito técnicos e conseguem ser muito expressivos ao mesmo tempo. É um estilo que você consegue ir para vários subgêneros específicos. Você pode gostar de metal, mas odiar tal banda porque existem subgêneros infinitos no metal. Aliás, eu acho que poucos estilos têm tantos subgêneros quanto o metal, né? Sim, é incrível porque chegou num nível que é difícil classificar estilos de banda. Ungods, por exemplo, não saberia classificar em um estilo assim. Porque pela vertente das letras me parece bem próximo do power metal, mas ao mesmo tempo vocês trazem um estilo... Power metal, né? Então, não sei se é mais nu metal... Fica uma mistureba muito louca, então, isso que eu acho muito fascinante do metal. Cada banda, cada álbum, cada música, às vezes, soa única, sabe? Então, isso que me traz muito pro metal. A gente sabe que no Brasil temos bandas gigantescas aqui, que eu sou muito fã, bandas locais, bandas grandes também. Mas o público realmente é menor do que em outros lugares do mundo, mas é um público fiel também, né? Com certeza. Todo lugar que a gente vai, se tiver 10 pessoas, vão ser os melhores 10 fãs da noite, assim, sabe? Então, é realmente uma galera muito unida, uma galera que se engaja muito, se ajuda muito. Então, toda a comunidade do metal é muito bacana de se participar.
musicalmente é o que me agrada, é o que agrada o meu coração, então eu vou continuar tocando metal até eu não conseguir mais. Bom, e por falar então em público fiel, vamos conferir o que aconteceu. Uma das mais aclamadas bandas de metal da história, o Manowar, incluiu o Brasil na lista da sua próxima turnê. Eles são conhecidos por ter a base de fãs mais fiel de todas e vai contar com todos para celebrar mais de 40 anos de história. O show da turnê Crushing the Enemies of Metal Anniversary Tour está marcado para o dia 23 de setembro no Espaço Unimed, na Barra Funda, em São Paulo. Aproveite para garantir o seu ingresso. A gente acabou de ver o Manowar, que é uma das bandas mais aclamadas do metal de todos os tempos, incluindo o Brasil na turnê. Na opinião de vocês, isso seria um indicativo de um fortalecimento do metal? O cenário está ficando mais forte? Como que vocês sentem? Vocês que estão dentro, né, do cenário. Cara, aqui no Brasil, na verdade, o público do metal é muito grande. Infelizmente, a gente ainda tem um apoio um pouco menor de quem tem digamos assim, a força de fazer a diferença de fato. Só que a cena aqui sempre foi muito forte e está crescendo realmente. Tanto no Brasil, assim, pensando, por exemplo, uma banda no nível Manowar, tá sempre tendo eventos, bandas gigantescas vindo pra cá sempre, mas também a nível regional, tá tendo bastante evento. Por exemplo, o Carnaval que a gente tocou, um evento que surpreendeu a gente, todo mundo da banda saiu pensando, nossa, porque até então não tinha um evento com, tipo assim, tanta banda boa no mesmo lugar, sabe? Então a gente tá sentindo sim que tá tendo um crescimento nessa busca, né, pelo metal do público. Parece que assim, o pessoal tá tendo mais voz, assim, o pessoal que organiza evento e tal, tá tendo mais coragem, digamos assim, de trazer isso pra frente. Então a gente tá bem animado. Eu acho que a gente tem uma banda assim, esse hype é bem interessante, sabe? Então eu queria até ver se rola fazer um paralelo, porque, por exemplo, ele falou que no nível alto, né, Manowar, Halloween e tal, pode ser que os fãs de uma banda não gostem de outra banda. E aí, tipo, isso é uma das coisas que até a gente vê aí que é o que dificulta do cenário crescer, porque não tem uma unidade, né? Que nem, tipo, você pega, sei lá, um outro gênero, tipo sertanejo, quem ouve uma dupla ouve outra, não tá nem aí, né? Porque não tem essa, né, dedicação, por exemplo, muitas vezes. Mas, por exemplo, no nível regional aqui, das bandas da região, quando tem um festival que traz 5, 6 bandas, o público ouve da outra, né? Não é que nem nesse nível alto do Manowar, por exemplo. Isso tem acontecido bastante. Um problema que eu acho que, ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa, é um problema. O metaleiro, ele é meio que, ele leva uma banda que ele é fã como se fosse uma religião, um negócio meio religioso. Então, assim, um cara que é muito fã de uma banda, ele vai proteger aquela banda, afinco. Mas no nível regional, eu acho que rola mais tipo assim, um apoio entre as bandas, principalmente. Então eu acho que é um pouco mais maleável essa questão, porque não tem muito aquele negócio, tipo, uma pessoa que é muito fã de uma banda e odeia outra. Tem mais esse negócio, às vezes um evento, o cara vai, que conhece, por exemplo, a gente tocou num evento que teve uma banda que chama Toata, de Danã, que tem um público, uma banda que já tem mais público e tal. Fechado. Eu imagino que muita gente que tenha ido pra ver eles, tem o Corpse Grinder que tocou com a gente também, muita gente que foi conhecendo eles, provavelmente viu a gente nesse evento e saiu com aquilo na cabeça, falou, putz, aqueles caras lá, eu vi. Então acho que rola muito disso, sabe? E de repente também, não sei, de repente é uma coisa de geração, porque, por exemplo, você pega essas bandas, os fãs começaram, tipo, na década de 80, 70 e tal, e hoje a galera tem outra cabeça, né? Então, tipo, Sim. Vocês que estão agora crescendo, tipo, daqui uns 10, 20 anos ou menos, vocês vão ser o Manowar. Então, o público que vocês estão criando, ele já não vai ter, de repente, essa segmentação, né? Já vai ser um público mais acostumado a ouvir diferentes bandas. Então, acaba fortalecendo o cenário, né? Exatamente. Esse ponto é interessante. Eu acho que a gente está exatamente nessa transição, porque até uma certa época agora, tipo, o público, por exemplo, dos anos 80, ouve só até tal ano e depois ali, dali pra frente não vou ouvir, nada, porque né? é ruim. Mas isso tem mudado, o pessoal tá ouvindo. Tem muita banda grande, por exemplo, Gojira, que é uma banda gigantesca. Fazia muito tempo que não surgiu uma banda nesse nível, assim, uma banda que é meio que cria essa unidade, que qualquer um que gosta de metal, é muito difícil alguém não gostar, entendeu? Que é algo que as bandas antigamente era assim, por exemplo, Iron Maiden, essas bandas que era meio geral. Aí teve uma época que parou de ter esse tipo de banda, agora tá começando a surgir de novo, então acho que isso é
assim, acho que a gente tá passando essa transição pra gente que toca metal, é muito bom. E até eu não sei se alguém aí vai querer responder essa parte, mas por exemplo, tem uma banda que eu particularmente vi que ela enfrentou bastante resistência no começo, por ser uma banda de metal mais nova, não é nova, né, mas é mais nova, que é o Avenged. E assim, tipo, cara, eu particularmente, eu adoro a dobradinha de guitarra do Sister Gates e tal, então, tipo, eu foco na qualidade musical deles, assim. Vocês percebem que tem, assim, um preconceito com essas bandas novas? Vocês mesmos têm algum pé atrás, assim? Como que é? Bom, eu particularmente eu vejo que assim como no 80, 70 até, né, já tinha, o pessoal tinha certo preconceito com o glam. Depois as bandas que eram mais focadas na parte estética, depois também sofreram muito preconceito na nossa geração. Só que aí tinha o agravante que essa galera, tipo assim, que criou preconceito com bandas de glam, com bandas com Kiss e outras bandas, tipo, naquela época. Twisted Sister, Queen. Sim, exatamente. A galera que criou preconceito com essas bandas no início, ainda tinha aquela afinidade musical no ouvido, sabe? De ouvir aquilo lá e falar, tipo assim, tá, foi feito na minha época, eu cresci ouvindo, por mais que eu torça o nariz, ainda faz parte... Conversa comigo, né? Exato, ainda conversa comigo. E quando surgiram bandas mais novas, que já tinham uma sonoridade diferente, uma sonoridade diferente do que eles estavam habituados a ouvir, e com esse mesmo apelo ao visual, por exemplo, o Avenged tem um apelo visual, não é tipo assim, os caras sempre utilizando as roupas mais de marca e corte de cabelo diferente, sim, sabe? E assim, aí tem as bandas de metalcore, né, que tem o pessoal sempre também com muita com maquiagem, também um certo apelo àquela volta do glam, só que mais dark, sempre mais é mais pesado, estilizado pro né? estilo que tá sendo. Exato. Como Black Veil Brides, por exemplo, ou Slipknot, que usa máscara também. Então, assim, eu vejo muito comentário do tipo assim, você tá precisando fazer esse carnaval todo é porque a música não é boa. E eu, tipo assim, eu penso bem o contrário, falando minha opinião particular e de várias pessoas, assim, música sempre foi espetáculo. Sim, você tá em cima do palco, né? Exato, se você tá ali, não é, tipo, se você só sobe lá só pra tocar, é óbvio que tem performances mais intimistas. Eric Clapton costumava ter umas performances um pouco mais intimistas, não tão espalhafatosas. O pessoal do grunge, posteriormente, se bem que o grunge, tipo assim... Mas tinha um estilo próprio, né? O grunge é intimista, mas não é, né? Porque o pessoal também era a mesma galera que começou com mais essa vibe de quebrar coisa em cima do palco, mas então, tipo assim, essa agressividade bem visual, assim, bem rebeldia juvenil no nível máximo. Então, assim, sabe, tudo isso é espetáculo. É porque eu vejo, por exemplo, a música é uma maneira de você não só se expressar, mas também você passar uma mensagem. E sim. Pelo menos eu penso assim, se você pode passar essa mensagem de uma forma visual também, melhor ainda, né? Com Isso certeza. ajuda, reforça, né, o que você está fazendo. Não, com certeza. E assim, mesmo essas performances intimistas, elas contribuem para aquilo que que aquele artista está querendo falar naquele momento. Bandas que têm todo esse foco no glamour costumam ter performances mais intimistas em determinadas músicas que precisam disso. Uhum. Então, assim, casos e casos, eu acho que o pessoal muitas vezes tira essas conclusões com base nesse preconceito em relação a visual, em relação à atitude e tudo mais. Mas o que faz a banda ser o que normalmente é visual, atitude. Você pega o Guns N' Roses, por exemplo, gigantesco. Tudo bem que as músicas marcaram a geração. É óbvio que o musical tem que acompanhar. Claro, tem que ter a qualidade. Exato, mas assim, a atitude entrega o visual. Charlie Brown Jr., por exemplo, o Guns N' Roses, citando banda mainstream justamente pra galera identificar o que eu tô querendo dizer, tipo assim, com atingir o público. Porque essa galera só atingiu o público, só atingiu a massa do jeito que eles atingiram porque eles eram expressivos de alguma forma. Qual é aquela banda do morcego? Do quê? Que comeu o morcego. O Ozzy, né? Eu lembro que na época... Aliás, o Ozzy, só cortando rapidinho, o Ozzy que eu vi que foi a primeira vez que eu tive contato com essa ideia de que quem tá no palco tem que se vestir de uma maneira que chame a atenção mesmo, foi o Ozzy na biografia dele, que eu vi que é muito legal. Ele falando, cara, quando eu subia no palco, eu queria subir, tipo, com uma torneira no pescoço, tanto que ele literalmente fez isso no começo da carreira, sabe? Porque é isso, quem tá no palco não é quem tá no público. Agora, você saiu do palco, você também não precisa ficar andando que nem se fosse um pavão, né? Porque aí é outra
outro momento, né? E eu tinha, o pessoal assim mais de idade, sim, tem esse preconceito mesmo, né? E o Matheus me emprestou essa biografia, então desmistificou um pouco. E a Alice Cooper, na época, falou... O Alice falou, gente, é tudo um grande espetáculo. Vocês estão levando, né, para outro lado, né? Exatamente, né? Então, e tem até uma história que eu lembro que o Slash foi fazer um teste, se eu não me engano, foi pro Poison. Ele foi recusado por causa do sapato que ele tava usando. Se eu não me engano, era um mocassim. Então, tipo assim, o Slash tava nem aí pro que ele tava usando. Ele era o cara que pegava uma cobra, enrolava no braço e colocava uma cartola e punha um cinto. Ele não tava... E acabou criando uma identidade, né? Inclusive, mas o Poison já tinha uma estética fechada, ele tinha que seguir aquilo, e tá certo mesmo. Né? Nós também lemos a biografia do Slash, que é legal. Fantástica. E a cartola ele roubou. Ele era cleptomaníaco. De uma loja, né? E é a mesma cartola que segue ele até hoje. E o cinto, dizem, né? Não dá pra saber, mas dizem que sim. Mas foi roubado. E ele é um grande músico, então... Então vamos conferir então mais um trechinho aí dos Angods tocando. Mara, I paid a price of joy. The fall will certainly take me and destroy. No more kind of shouting, talks and cries. I take it away just to stop to fly. The world is so cold now. Everything is just a way out. Almost down in the pain from points of mine. I never know my life before I came here. Without a fight, feels so clear that I'm terrified. Never know better places, but tonight my mind is lost between the voices. Whoa. Tá aí então mais um trechinho deles tocando, e agora falando nisso, né, eu queria saber um pouco de como que são feitas as gravações e os arranjos, porque aqui o pessoal tá conferindo um acústico com 2 violões e carrom, né, só que a gente vai colocar trechos, a gente já tá colocando trechos aí dos clipes, né, e eles têm também um perfil no Spotify, e nesse perfil do Spotify eu acompanhei as músicas e, cara, é uma qualidade muito alta das gravações e dos arranjos. Como que é feito isso aí? Então, a gente teve uns problemas no estúdio, mas a gente conseguiu contornar eles bem, né? Por causa da pandemia, essas coisas, a gente compôs tudo meio que separado. Então... Canais, vocês gravaram separadamente e depois juntaram os canais? A gente compôs mesmo separado, sabe? Várias vezes o Rastor, por exemplo, chegou com linha pronta de outra música. E aí você colocava em cima da linha. Entendi. Exatamente. Mas a gente tava sempre no estúdio junto, compondo as coisas e tal, sabe? A gente fez no Villa Studios, do Léo. Então, tipo, foi complicado, mas a gente conseguiu conversar bem, a gente tava bem sincronizado. Por mais que a gente não tava tendo ensaio, a gente conseguiu conversar muito bem sobre a história do álbum, sobre como contornar todo esse problema mesmo. Então vocês definem uma história que vai ser tipo a matriz, o fio narrativo que vocês têm que seguir, e aí as músicas vão ramificando a partir disso? É tipo isso? Sim, é dessa pegada mesmo. O álbum inteiro é um conto, né? E como que foi definido isso? Deixa eu só explicar essa parte do álbum, que é mais ou menos. O álbum ele é alguns contos costurados. Alguns deles fazem parte da mesma história, mas outros não. É todo um paralelo com a Divina Comédia do Dante Alighieri. Então cada conto representaria ali um momento do Divina Comédia, mas não necessariamente é uma grande história amarrada. Algumas histórias se amarram, mas outras não. A forma como... Eu tô rindo aqui porque a gente falou que tava indo pro power metal e que a sonoridade era no metal, mas essa forma de compor lembra muito progressivo. É bem isso. Tipo assim, por isso que a gente fala, tipo, a gente não gosta de cair muito em determinados rótulos. De vez em quando a gente até usa um ou outro, a gente se define alguma coisa ou outra, mas é muito complexo isso. E a forma como a gente compôs também foi bem nessa vibe. Até cortando a fala do Uncle pra explicar essa parte da lírica da coisa, porque foi assim, no início, quando a gente começou a trabalhar, a ideia era ser um grande conto.
mas as músicas começaram a surgir, pedir, assim, a sensação que eu tenho quando as músicas vão ficando prontas, eu vejo, sabe, eu sinto se elas pedem pra soar parte daquele mesmo universo. E assim, conforme elas foram ficando prontas, eu falei, não, cara, elas não estão pedindo isso, elas não estão pedindo pra ser parte desse conto, desse mesmo momento. Algumas delas, elas têm uma identidade tão própria que parece que se eu forçar uma letra dentro desse mesmo conto, eu vou deixar de usar essa música, ou então eu vou... No momento mais adequado, né? Exato, então assim, eu olhei e falei, não, sabe, é melhor que elas sejam contos separados, alguns deles com conexão cronológica e lírica, mas eles representam momentos da Divina Comédia, basicamente é isso. Um breve adendo sobre o que o Uncle falou, inclusive vou devolver o microfone para ele dar uma terminada de falar. Mas a parte da composição, assim, basicamente assim, sabe, alguns membros da banda ficaram bem assim na parte de organizar essa parte, assim, eu e o cara do estúdio, a gente meio que produziu alguns instrumentos juntos, eu fiquei participando de quase todas as gravações, eu só não consegui participar de baixo e solo. Baixo e solo de guitarra, mas de resto participei de tudo. E assim, a produção foi muito desgastante justamente por essa distância. A pandemia, tipo assim, alguns dos membros não estavam podendo se ver porque alguns de nós têm problemas de saúde meio sérios. A gente gravou no momento que tinha voltado, que a gente começou a compor, tipo, entrou em estúdio, não, começou a compor e fez as pré-produções no momento que até estava mais ou menos maleável, mas aí voltou de novo, subiu aquela onda de novo no meados ali na metade de 2021. Uhum. Então a gente não conseguia se encontrar, tava subindo muitos casos e a gente virou tipo assim, velho, a gente já tá fazendo, vamos fazer. Então rolou, mas exigiu muito trabalho de planejamento, de organização das músicas. Uma coisa que daqui pra frente provavelmente vai ser bem mais simples, né? Sim, porque agora a gente tem feito muito mais jam, a gente tá compondo coisa nova já, inclusive. Surge orgânico, né? Exato. Tá todo mundo ali tocando. Deixa eu devolver o microfone pro menino que eu cortei ele na metade. Isso. Ótimo. Isso. Um adendo do Cef. Essa parte de composição pra mim ela foi a mais complicada, porque eu tinha acabado de voltar pra Poços e recebi o convite pra entrar na banda e eu já entrei com eles compondo. Então teve toda essa questão de não conseguir se encontrar. A gente se adequar ao eu tive que me adequar, né? tanto é que a Vesper e a Ord se encaixam nisso que ele falou de não participar da mesma história, porque são duas músicas que eu compus. Então eu não estava vivendo aquilo e eu surgi com uma música nova, então ela realmente não dá para se encaixar. E o restante das músicas eu só conhecia através da pré-produção no estúdio, e a gravação eu criei a linha de baixo já gravando. Então é até complicado para ter a sinergia, né? Tipo... Exato, porque eu não conhecia direito. Então eu tinha que me basear muito na guitarra. Tanto é que eu acredito que foi nerfado um pouco baixo por não ter essa ciência. Que no futuro agora é mais fácil, agora né? vai deslanchar, porque eu já tenho mais conhecimento, já tenho mais proximidade com o pessoal, então vai ser muito mais fácil de gravar isso. Só pra colocar um pouco mais de informação, né? Eu entrei na banda em 2019, e aí quando eu entrei a pretensão era ser uma banda cover, assim, não tinha essa ideia, era um cover bando de moleque. Cover em geral? Em geral, assim, de evento. Entendi. Um bando de moleque fazendo som e tal, e aí quando eu entrei, foi bem assim, no que eu entrei a gente começou a fazer uma música, que foi a primeira Hell With Ourselves, e foi muito louco, porque foi mudando formação nesse processo, então o álbum ele foi criando corpo conforme ele foi sendo produzido. Tinha alguns riffs de guitarra, algumas coisas que eu tinha criado lá no início, quando eu entrei, e a gente reciclou depois agora no álbum. A gente, tipo, por exemplo, o Breakdown da Dead Eyes foi um riff que a princípio era pra ser uma música, então rolou umas coisas legal assim no reaproveitar, álbum. não perder esse material, né? E assim, eu acho que o mais louco é que rolou assim, uma conexão entre a gente tava distante, mas tava tudo fluindo muito bem, assim. A gente, por exemplo, eu juntava muito com o Ares pra gente fazer alguns riffs, assim, a gente produziu várias músicas desse jeito, a gente criava umas ideias no violão mesmo, violão e voz, eu mandava alguns áudios no WhatsApp, meio assim, a gente passava pro resto do pessoal, as pré-produção no estúdio, as pequenas vezes que a gente conseguiu juntar de fato, fazer acontecer, umas que a gente foi criando no estúdio, foi assim, criando corpo, meio que engatinhando, foi como se fosse um filho mesmo nosso esse álbum, a gente foi criando esse corpo, foi progredindo,
E aí, por exemplo, tinha essa ideia que ele comentou, né, de ser um conto, e aí no meio do caminho a gente começou a trazer umas ideias mais mundanas, digamos assim, né, que as músicas falam de umas coisas mais realistas, né, tipo, algo que tá mais palpável pro pessoal. Das letras, né, por exemplo, a gente fala de sentimentos, fala de, por exemplo, aquela que fala de política, essas coisas tudo, que foi criando esse corpo, então não foi nada planejado, isso que é muito louco, aconteceu de forma natural tudo, assim. Pode falar. Não, e a questão da composição. Eu lendo as letras das músicas, tem psicologia, sociologia, tem política, e bem estruturada, e tem outras culturas também. Então, vocês leem muito? As letras, na verdade, eu vou passar o microfone para ele, que as letras na verdade vêm dele, principalmente. A gente faz a parte musical, eu vou passar para ele. Bom, eu sempre gostei muito de ler, eu tenho pretensão de ser escritor, inclusive, tenho meu punhadinho de livro inacabado, sempre gostei bastante de ler. Não só eu, assim, tem algumas pessoas da banda que leem bastante também, sabe? O Rastur e o Anko costumam me ajudar muito com a parte da temática da coisa como um todo. Mas eu converso, mas assim, principalmente eu gosto de conversar com todo mundo sobre essa parte temática, porque mesmo, sabe, visões diferentes, mesmo que todo mundo não leia com a mesma intensidade, com a mesma frequência. Ultimamente não tenho lido muito pela rotina, mas sempre gosto muito de ler, né? Gosto de literatura como um todo. E eu gosto muito de ler e de estudar através de podcasts, quando eu não estou sem tempo para ler também, de podcasts, de vídeo no YouTube também, sabe? Às vezes é uma forma mais mastigada, mais condensada, mas ajuda muito. Eu queria emendar uma pergunta que eu acho que tem a ver, podia até ser a pergunta final do programa, né, que normalmente eu faço uma pergunta mais reflexiva, mas eu já vou fazer agora, que eu acho interessante. Você falou que você tem esse tempo de ler, pegar diferentes inspirações, juntar tudo, apresentar para a banda, um manda para o outro, se reúnem, né, agora. E você tem tempo de gravar a música, ouvir o que ela tá pedindo, refazer se precisar, pegar um riff e tacar em outra música. Preocupa vocês se o sucesso vier e vocês tiverem que ter uma agenda de gravação mais intensa, se tornar uma produção mais industrial? Vocês têm... assim, eu imagino que vocês queiram levar isso pra frente e chegar nesse ponto, mas claro, vocês conseguiriam manter essa origem de vocês, essa identidade, de trabalhar com cuidado, com esmero em cada música? Eu particularmente gostaria até mais, assim, é claro que existem problemas, assim, tipo, em determinados níveis, talvez escolha de produtor, de gravadora e coisa e tal, talvez vai ter gente cobrando de todo lado, exato, né? Cobrando e talvez esperando um resultado que não seja o mesmo resultado que a gente espere. É lógico que isso existe em todos os casos, mas assim, um pouco da maturidade da banda aprender a trabalhar com esses problemas, porque esses problemas, até mesmo no nível que a gente já se encontra, já existiram, assim, houveram questões, e às vezes não necessariamente de fora, às vezes de dentro, assim, eu esperar uma coisa, eu admito que assim, se fosse para ser exatamente como só na minha cabeça no começo, eu nerfaria muita coisa das guitarras, que depois os meninos me mostraram e falaram, não, velho, tipo, dá pra colocar uma notinha diferente aqui, e eu tive que sentar e falar, mano, ficou muito melhor o jeito que eles deram só mais cru. Eu tinha ideias diferentes no início. Mas assim, foi muito interessante ver de cada lado essas ideias surgindo para pensar de uma forma diferente na composição, e eu creio que quando a gente escalar para níveis maiores, assim, vão ser desafios diferentes, é claro, mas eu particularmente almejo, eu até preferiria, tipo, sabe, passar, sei lá, 1 mês, 2 meses recluso mesmo, compondo. Eu gosto da ideia. Acho que esse é o sonho, né? Você alugar uma casa no meio da montanha e ficar lá 1 mês compondo, que nem o Led Zeppelin fez no 4. Né? Exato, isso me soa até mais profissional, assim, eu gosto, eu não tenho grandes críticas à forma de fazer música pensando na parte profissional da coisa. É lógico que, assim, comercial, profissional, não precisa necessariamente arrumar plástico, né? Existem diferenças. Uma música que soa comercial, que soa gostosa ao ouvido, que vende bem, não necessariamente é uma música que é feita
exclusivamente pra vender. Música plástica. Exatamente. Sabe? Eu tento evitar esse resultado, mas assim, eu tento não enxergar comercial e profissional como termos ruins. Aliás, o que eu tenho visto cada vez mais é que se uma música tocar o suficiente nos streamings, até no rádio mesmo, né, conseguir uma parceria para tocar em novela, essas coisas, não importa o gênero, ela fica famosa, né? Não importa se ela é uma música erudita, se ela é um metal de 15 minutos ou se ela é um pop de 2 minutos e meio, ela fica famosa. Porque Sim. o que vale é ela ser ouvida. Quanto mais ouvida ela é, tanto que a gente tem um exemplo agora com a Netflix, né? A última temporada do Stranger Things trazendo Metallica de volta, né? E a Kate Bush, que é Sim. Metallica que não era pra nunca ser mainstream como foi, né? E só porque fez uma parceria com a Netflix, tá aí. Então, Sim. no final das contas, fazer uma coisa autoral, acho que o que vale mais é a distribuição, né, do que ficar pensando em fazer uma coisa muito plástica, muito industrial. Com certeza, com certeza. Sabe, eu vejo também uma tendência a plastificar certos formatos, certos conceitos. Tenho um pouco medo de para onde as coisas vão em determinados nichos. Eu não vejo isso como geral, eu não vejo isso como um problema da indústria musical como um todo, sabe? Eu não sou tão fatalista quanto determinadas pessoas, porque justamente por escutar muitos gêneros diferentes, né? Mas eu vejo que, assim, existem determinadas ramificações dentro do mundo pop, assim, que tem cada vez mais se engessado em determinados formatos. Aí surge uma tendência, por exemplo, surgiu a tendência de remeter ao New Wave, às músicas dos anos 80 ali. Aí todo mundo colocou aquela mesma bateria batida. Sim, aquela... E um o sintetizador. Sabe? E colocando a voz com mais eco, mais eco, exatamente. Aí, tipo assim, eu tenho um pouco de medo dessas de para onde determinados nichos musicais vão com essas tendências, mas assim, o metal ele é um pouco blindado disso, justamente por ter fãs que gostam do underground. Que protegem, sabe, esse escudo sabe, do apego ao underground, ao diferente, ele salva o metal muitas vezes. É lógico que não pretendo excluir totalmente das tendências musicais, esquivar 100% delas, mas tem essa vantagem. Eu queria ir para a sala de aula, mas antes eu quero fazer só uma pergunta rapidinha. Eu não sei se vai ser rapidinha, mas aí eu não sei nem quem pode responder. Eu queria falar sobre as artes dos singles que vocês colocam lá no Spotify, dos singles e do álbum, né? Elas são muito bonitas, elas também carregam um significado, como que elas são feitas, como que elas são escolhidas, são geradas por IA, tem um ilustrador, como que funciona? Elas são geradas por IA. Ah, eu tinha certeza! Homem de Journey. Escondi isso até hoje, mas foi gerado por lá, só que isso não significa que não deu trabalho. Ah, não, porque a descrição você tem que ficar refinando até... Exatamente. E o processo foi o seguinte, eu tinha mais ou menos uma visão de cada música, e eu pedi ajuda para cada um que compôs também. Por exemplo, tem música que o Uncle fez, teve música que o Raster fez, teve música que ele fez, então eu sempre precisava estar conversando com essa pessoa e identificar o que ela estava enxergando e o que eu estava enxergando. A gente chegar no ponto principal dela. Então, acho que foi a nova capa da Hey-Oh, eu demorei praticamente uma semana para conseguir chegar num resultado decente. Mas só pedindo pra gerar, ou você depois faz adaptações, tipo, depois no eu Photoshop? Depois eu jogo no Photoshop e eu mexo nela também. Entendi. Tem tudo isso, não é só pegar pronto e, tá, beleza, tá certo. Eu faço toda essa parte no Photoshop também. E você tenta manter uma linha de raciocínio entre uma arte e outra, assim como as músicas mantêm uma linha entre si? Ou cada uma te traz uma coisa diferente? Eu penso assim, como as músicas elas acabam se conversando entre si e eu foco muito nas músicas, então as capas também conversam entre si. Não, mas dá pra perceber isso mesmo. Uhum. E mais pra frente, quando vocês pensam em fazer físico, imprimir, ter um encarte, ter lá, de repente, um brinde pra um deluxe pra... Com toda certeza, a gente já conversou sobre isso, já pensamos em algumas coisas também, fazer um box, fazer umas cartinhas que o garoto aqui... eu imagino que não seja a coisa mais acessível do mundo, né? Não é, mas a gente vai conseguir chegar lá. E a capa do álbum, ela foi umas 4 ou 5 versões diferentes até a gente conseguir chegar naquela. A gente já tava com o martelo batido, falou, vai ser essa, já tava pronta, e saiu uma versão nova do Midjourney. Entendi. Aí eu comecei a encher o saco dele e falei, não, vou tentar de novo. Fala também do início, que a gente contratou um artista para fazer. É verdade, a gente tinha um artista de início,
Até eu ia Só perguntar se realmente vocês fazem tudo, né? Porque acaba depois sobrecarregando, né? Então, a gente tava com o desenhista. Tanto é que nos 3 primeiros singles, que foi a Ryo, a Tyrant e a Vesper, ele que fez. E ele tinha um esboço pra capa do álbum também. Só que ele sumiu. Esse é um problema sério, aliás, inusitado. Exato. Vocês nunca mais ouviram falar? Eu, pelo menos, não. Não, é assim, ele... Eu não entendo muito bem, sabe, a parte pessoal, assim, mas ele já tinha ouvido, assim, determinados comentários que ele era um cara mais recluso, mais difícil quando ele dava uma sumida, a gente precisava das coisas com certo prazo, e a gente conversava, tentava conversar, então ele demorava um pouco pra responder, e nas últimas, assim, ele simplesmente parou de responder as mensagens, a gente já tava pendendo pra ideia de puxar pra gente mesmo fazer algumas coisas, e acabou calhando o momento. Mas assim, por exemplo, a capa da Target Machine que ele fez é um bagulho memorável, obviamente, apesar dessa questão, não vou profissionalmente desrespeitar o cara de forma alguma, e ele fez um trabalho primoroso nas capas que ele fez pra gente. Então, e que pena que não deu pra continuar, né? Foi uma claramente pena, muito talentoso. Não, Aliás, se você viu ele em algum lugar, né? Não, liga assim, pra polícia, avisa aí. Mas a gente riu porque tá no contexto aqui, mas é muito triste você ter um sonho e de repente uma pessoa vem e dá uma tesourada dessa, e oportunista tem em todo lugar, e golpista, e a gente tem que ter muito cuidado para quem vai fazer o trabalho com a gente, né? Que não é o caso, né? Mas não sempre... é o caso, tô falando assim, mas a gente vê acontecer outros casos, né? E a pessoa tá conversando e de repente surge uma pessoa do nada, promete e tal, e desaparece, né? Sim, acontece bastante. E sobre a parte de a gente fazer tudo, a parte dos vídeos, tirando a Target Machine, a produção basicamente é minha também. Que o primeiro clipe da Ryo foi um amigo nosso que gravou e a edição é toda minha. A animação das capas da Target Machine e da The Rise é minha também. E o lyric video da Vesper, ele é 100% meu também. Então o playthrough também acaba fazendo essas coisas. Então eu tô sempre envolvido nessa parte do vídeo também, além das músicas. E eles estão no YouTube? Tudo no YouTube. Então agora a gente vai conferir um pedaço desse vídeo enquanto a gente prepara a sala de aula aqui. Just struggling to survive and running life flew through your hands. Too late now to realize. I overthink this part of me. I'm over this and everything is dying. I'm over this part of me and everything I see. Eu queria falar assim, ó. Posso falar assim? Eu ia falar de desenho animado. Por que esse microfone tá diferente? Sessão em cartaz. Versão brasileira Acontece Produções. Hoje, na sessão em cartaz, a gente vai seguir muito o tema que a gente tá tendo aqui hoje, né? E vamos falar de Frozen e Toy Story, porque eu acho que combina muito, né? Metal, Toy Story, super assim, né? Disney anunciou que vai ter Frozen 3, Toy Story 5 e Zootopia 2. Zootopia 2, eu adorei a ideia. Frozen 3, tem gente que odiou, eu amei, porque eu sou suspeita pra falar de Frozen, mas enfim. E Toy Story 5, eu acho que todo mundo concorda que devia ter acabado no 3, mas vamos ser o 5. Vamos ver qual catástrofe eles vão ter pra nos apresentar agora. E queria falar da nova animação que a DreamWorks vai fazer, claramente zoando e tirando sarro das princesas da Disney, que é Ruby Marinho, que temos uma variante da Ariel como vilã do filme, e eu tô muito ansiosa pra ver o que vai acontecer, porque a DreamWorks, né, Shrek, zoeira total com todas as princesas, e eu quero ver como que vai ficar agora, com uma animação mais limpa. Minha maquiagem estava no tema, pelo menos. Sala de aula com Cláudia Cunha. Então hoje a
gente vai ver como o cérebro aprende. O cérebro funciona por meio de conexões. As sinapses. Sinapses. Tudo que vivemos vai gerando conexões. Por isso, quanto mais estímulos a criança recebe, mais facilidade ela tem em aprender. E quanto mais se aprende, mais o cérebro é estimulado. Sair da zona de conforto, por exemplo, o programa de hoje. Pra você. Isso, na abertura eu falei, hoje eu vou aprender não bastante. Não tem intimidade com música, não tem intimidade com o gênero, né? E tinha um certo preconceito. E preconceito, total. Então, quando eu falei que hoje eu ia estar aprendendo bastante com eles e isso seria muito bom, é por conta disso também. Né? Eu saí da minha zona de conforto e cada vez que você aprende alguma coisa e cria essa sinapse, o seu cérebro, ele evolui mais, ele tá mais... Isso vira um trampolim para você aprender ainda mais coisas, Sim, ramificando e tal. Então, olha só, do nível que eu tava, do nível que eu tô hoje, eu posso aprender mais sobre... Exatamente. Entendeu? Meu cérebro já se preparou, né? Então, a dica de hoje é para a gente experimentar sempre novos aprendizados, não só na questão dos estudos, mas de experiências também. Quem nunca pescou, quem nunca... Sei lá, abre todo um novo horizonte. Quem nunca tocou um instrumento. Sim, fazer crochê, por que não? Tudo, né? Então, você ter diferentes experiências que vai abrindo novos universos, né? Sim, e principalmente, não, é importante com as crianças, mas é importante também quando a gente pega uma certa idade, assim, aí que é bem mesmo importante a gente não deixar o cérebro parado e tá fazendo novas experiências e tá aprendendo... procurar aprender cada dia uma coisa nova, porque a tendência do cérebro se você não usa, tudo que não usa... vai atrofiando, né? Então... E vocês têm um nível técnico muito legal nos instrumentos, vocês começaram há muito tempo? Cara, eu toco batera desde 2008, mais ou menos. Nossa, faz muito tempo. Então, já tem um tempinho. Mas, tipo, o lance do nível técnico no instrumento é um lance que, tipo... Varia muito do tempo, mas não só do tipo, não é eu toco há 10 anos, então eu toco bem porque eu toco há 10 anos, sabe? Você tem que colocar um tempinho ali diário de estudo. Não, eu concordo porque assim, eu comecei a tocar o violão erudito em 2012, e aí eu fui pra guitarra, que é o caminho natural. Mas assim, na minha adolescência eu me dedicava muito, tipo 5, 6 horas por dia. E, sei lá, nos últimos... 8, 7 anos, eu não toco nem 30 minutos por semana. Então, tudo que eu tive de evolução foi naquela época, né? Por mais que eu possa falar, nossa, eu toco há não sei quantos anos, desde 2012. Só que eu parei em 2015, 2016, porque de lá pra cá não tive evolução. Quando você vai tocar, você acaba até sentindo que você não chega até onde você poderia tava, chegar, exatamente. Sabe? E tem o lance, tipo, que você tem que ficar se provando a cada momento, saca? Mas o metal acaba cobrando isso um pouco mais do que os outros gêneros, né? Não, eu discordo muito disso, cara. O metal, assim, ele é super difícil de tocar. Quando eu entrei, eu não sou baterista que gravou o álbum, né? Eu entrei pós álbum gravado. Então, eu sempre toquei rock, eu sempre gostei, é a minha praia, é o que eu gosto de tocar, mas eu nunca cheguei a tocar metal mesmo, era uma música ou outra. Então, quando eu entrei pra banda, cara, eu tive que correr atrás, porque meu nível técnico ali ainda não tava legal pra tocar, executar bonitinho todas as músicas. Então, tipo, eu tive que ir atrás disso, estudar bastante, estudar as coisas específicas pra isso. Mas cada gênero, cara, tem a sua especificidade. Isso. Que nem, por exemplo, o samba, tem muita tercina. Trazendo pra batera, por exemplo, o samba tem uma mão direita que ela é bem contínua e bem rápida, que nem sempre tem no metal, sabe? Então, pra mim, quando toco outros estilos, eu tenho que me adaptar a isso. E tem um lance também, tipo, é como se fosse falar um idioma. A gente fala português, beleza, normal. Só que quando a gente começa a aprender inglês, você tem que aprender como falar aquela palavra de uma forma correta, sabe? Como as pessoas vão te entender. Exercitar o músculo da língua mesmo, né? Então, a mecânica. Então quando você vai pra tocar outro estilo, você tem que soar o outro estilo, sabe? Não adianta você simplesmente executar as notas. Então você tem que ter essa versatilidade de saber ali onde colocar qual nota, onde colocar cada acento, para aquilo parecer um samba, não para parecer qualquer coisa, parecer um samba, parecer um jazz, sabe? Então aí cada estilo tem as suas peculiaridades, sabe? O metal, você vê assim, visualmente ele parece ser muito difícil porque ele é muito físico, né? Geralmente a galera batendo pedal muito duplo, forte, que todo mundo assusta. muita velocidade e tal, mas
sem sombra de dúvida. Cada estilo musical tem a sua dificuldade, todos eles são bem difíceis de você chegar no nível super alto, sabe? Bom, vocês estão acompanhando aqui, a gente está chegando mais na reta final do programa e agora a gente tem uma coisa inédita, né? Que são os Angodes sem as máscaras, né? Totalmente angodizados. São os humanos aqui, os humans. Que aí agora a gente vai entrar no álbum de recordações, né? Que é uma Mas parte antes, mais deixa eu só fazer uma pergunta, quem quiser responder. Porque mãe de música, assim, já vai pro céu, né? Porque vocês ensaiam em casa, assim. Matheus, ele sempre estudou música desde pequenininha, gente. O pai dele, nós sempre procurando incentivar. Então, ele começou no teclado, depois violão, depois coral. E tem que ensaiar muito em casa. Ele fazia aula com os professores, aí veio a guitarra. Agora, vocês imaginam, a professora vai dar aula, chega em casa, o filho está estudando guitarra. Aquilo, cada acorde, entrava no meu coração, no meu cérebro. Mas a gente é mãe, não, olha, tá legal, estuda assim, mas por dentro. Porque, não que eu não goste, assim, é pra quem já tem um trabalho, que você tá com barulho direto, assim, né? Alguma mãe de vocês, assim, implicou, ou foi contra, ou falou, para com isso, menino, pelo amor de Deus. Pra mim foi totalmente o oposto, se alguém quiser falar. Mas eu sempre incentivei, né? Falei, nossa, Matheus, tá lindo, continua. Eu vou infartar daqui a pouco, mas eu só estudo de fone de ouvido, é isso. Minha mãe sempre me incentivou muito, mas quando eu comecei na música eu era baterista, não era vocalista. Nossa, então, baterista. Eu era baterista. Então, assim, e minha mãe vivia tentando ver se ela me convertia para algum outro lado. Sempre gostei de cantar também, fiz coral e tudo mais, até de tocar bateria. Gostava de interpretar cantores, me identificava muito, mas quando eu comecei na música, de fato, eu falei assim, agora eu quero estudar música, eu quero ser músico. Comecei como baterista e chegou, tipo assim, a ponto, assim, de, assim... Minha mãe vivia falando, nossa, filho, você não quer fazer uma aula de violão? Você não quer uma flauta? Não, mas depois das 2 da manhã, meu pai aparecia lá e falava, ó, depois das 2, guarda a guitarra, continua no violão. Pelo amor de Deus. Não, minha mãe era 2 da tarde, assim. Não aguento mais, é muito alto. É muito alto. Mas eu entendo. Minha mãe também é professora. Ela chegava a semana inteira ouvindo criança gritar e chegava em casa no horário que ela queria descansar. Como que ela chama? Roseli. Dona Roseli, eu entendo. Tarja preta, né? Mas tudo bem. Aí ela, no horário que ela queria descansar, tava eu lá no sótão da casa dela, de buiando a bateria. Bem em cima da cabeça dela. Brincando os pratos lá. Um abraço pro Fábio Teles, baterista aqui de São João. Sim, Fabi. Coitado, tamanho. A gente ensaia toda terça-feira, começando... Eu chego um pouquinho antes para aquecer, então a gente chega lá por volta de 6h30, 7 horas. Sai 9h30 e a gente toca tudo na casa do Bruno. Tudo a mãe dele aguentando nós sempre. Uma santa. E a gente desce o cacete lá, né, cara? Então... E eu ainda ensaio com a Angodes e com uma outra banda na casa dele. Então é quase a semana toda barulheira na cabeça dela. Então, gente, obrigado. Um presente pra ela, chocolate, livro, flor. Dia das Mães aí. A Roberta é uma santa. Todos nós amamos ela do fundo do coração. Bom, tá aqui. Então tá, eu fiz um cartãozinho pra vocês, é pra banda, tá? Pra vocês terem vindo no nosso programa, olha que gente. Só que eu acho que isso aqui é um violão, não é? É uma guitarra. É uma guitarra. Isso é um baixo. Assim, sério, pela extensão do braço seria mais uma guitarra baiana, assim. Ele me escracha e tudo. Então, como que é teu nome mesmo? Rogério. Rogério, para você responder... Gente, tinha uma coisa aqui. Vê se tem um papel aqui. Aqui tem que puxar, né? Você vai puxar esse papel e você vai responder essa pergunta pra gente. Então puxa o papel primeiro, né? Não, pode pegar o cartão. Demorou. Só puxar aqui? Responde essa pergunta pra gente. Eu sei explicar o que é quichute. Bom, eu nunca usei um quichute na minha vida. Imagino que seja mais ou menos igual ao All Star é hoje, ou não? Então, não consigo... Não, assim, a nível de... Não, ele era popular, de né? relevância...
Eu sei que ele era um... Vocês não usaram que chute? Vocês não são da geração que chula? Exatamente. Eu lembro, tipo, de ter 3 sapatos lá que era mais, assim, O popular. Conga. Era o isso. Conga, o Conga. Bamba e o Quichute. É, da Conga minha e Bamba, geração. né? deles. Olha, qual que é a idade de todo mundo aqui? É. Eu tenho 27. Eu tenho 27 também. 26. Quem tem 25? Calma aí. Eu vou fazer 24 essa semana agora. 25? 26. 19. Quando eu entrou na banda eu tinha 10 anos. Então vocês Eu realmente, fiz 22 em março agora. Ah, tá equilibrado, vai. vocês realmente não são da geração Quichute. Eu vou explicar o que é o Quichute. Quando a seleção ganhou a Copa de 1970, O Tri, né? o Tri, então resolveram lançar o Quichute. Então ele era um tênis de lona preto com traves de... como chama o negócio? Trava de chuteira, Trava né? de chuteira. Nossa senhora. Então, assim, os meninos da minha época, todos usavam quichute. Então, foram vendidos, até marquei aqui, Matheus, por ano, ó. Cadê? Sei lá onde que você marcou. Bom, por anos eram vendidos... 9 milhões. Por anos eram vendidos 9 milhões de unidades, para vocês verem como que era popular. Porque ele era um sapato, ele era um tênis, mas ele tinha as traves. Então você podia ir na escola, depois você podia jogar futebol. Prático. E era barato. Então todos os meninos usavam quichute. Mas acho que essa faixa etária aqui, inclusive a minha, não pegou essa época aí, Então, não. mas vocês estão sabendo. E ele tinha um cadarço desse tamanho, que você dá... Isso, tinha dava... várias maneiras de... Tinha. Então, assim, perguntem pro pai de vocês, pros tios, sobre o quichute. Aliás, o Loki tem quantos anos também? Boa pergunta. Tem 23. 23. 23. O Loki é o mestre da mentira, né? Então não dá pra saber, não dá pra ter certeza. E quichute é cultura, e depois eu vou falar pra vocês que a minha indicação de hoje é sobre. A gente tem uma indicação, tá? Depois eu quero ouvir uma indicação de vocês. Mas vamos lá, vamos pro... Agora sim, você abre, pensa no Rogério. Agora é a lembrança afetiva. Pensa no Rogério pequenininho e uma boa lembrança com essa pessoa aí. Uma boa lembrança afetiva com o meu avô. Pô, com o meu avô, por parte de mãe, eu tenho várias. Mas eu tenho uma que é muito boa. E tipo, não é bem uma lembrança afetiva, porque eu chorei muito, mas é uma lembrança de cuidado, saca? Porque tipo, vai vendo, o meu avô, a gente tava na casa do meu avô por parte de pai, e aí todo mundo parou os carros lá e tal, e beleza. Aí eu era criança, deveria ter uns 4, 5 anos, e aí eu entrei dentro de um dos carros, não sei o que eu fiz, né? Eu tinha 5 anos, mas provavelmente eu devo ter tirado o freio de mão, ele ia cair no rio, eu com o carro, 5 anos pra cair no rio com o carro. Aí lembro que meu avô veio correndo, deu uma bica na roda do carro, segurou o carro. Ô, e aí louco! eu desesperei, aí comecei a chorar, fui pra dentro e tal, mas essa é uma memória que eu acho massa. É o cuidado que ele tinha, tipo, pô, eu posso, sei lá, machucar aqui, mas salvar a moleque de cair no rio, né? Nossa, teu vô é herói! Quem quiser falar alguma lembrança também de avô, já avô. Cara, eu acho que esse negócio da lembrança de avô foi combinado pra mim. Eu só sou músico por causa do meu avô. Ele tocava violão e minha família inteira, todo mundo aprendeu a tocar violão por causa do meu avô e passou pra mim essa influência. Eu tenho um primo também que acabou deslanchando mais nisso, que toca guitarra, e eu que tô na banda também. Foi por causa do meu avô. Ele influenciou a família inteira. Isso, meus tios, meus primos, todo mundo acabou tendo gosto pelas 6 cordas aí por causa dele. É uma lembrança afetiva, né? Se existe Angodes, porque talvez por causa do eu avô esteja dele, aqui né? hoje por causa do meu avô Com ter certeza, me ensinado né? isso. Sebastião, ele faleceu esse ano, infelizmente. Deus o tenha, mas Deixa a marca, deixou né? esse aprendizado incrível para todo mundo, assim, da nossa família. O que a gente tem notado no programa é que algumas profissões, algumas habilidades vêm da primeira infância com a influência de alguma pessoa lá principalmente do círculo Da familiar, família, né? Ou da escola. Mais alguém quer falar aí sobre? Minha família em si não tem músicos, só tem eu, basicamente. Então,
ficarem sabendo que o Felipe começou a tocar guitarra com 12 anos, assim, foi meio chocante, assim, ninguém esperava, sabe? E eu lembro que o meu avô materno, ele descobriu isso, ele não morava na cidade que eu moro, e a gente tinha que viajar sempre pra visitar ele e minha avó, né? Ele morava em Bandeira do Sul e a gente morava em Poços, continua morando em Poços. E eu lembro que ele descobriu que eu tocava guitarra. Só que assim, ele, por ser mais idoso, mas ele não sabia o que eu tocava. Então, pra ele, eu tocava viola. E ele achava o máximo. Ele achava a coisa mais legal do mundo, o fato de eu tocar viola, sendo que eu não tocava viola, eu tocava guitarra, tocava metal. E eu lembro que, assim, infelizmente ele já se foi, ele nunca chegou a ver eu tocar, mas essa empolgação, esse sentimento de, nossa, que legal que o meu neto é o único músico da família que toca viola, mesmo não sendo, me dá um certo combustível pra continuar tocando até hoje, sabe? Por mais que eu não toque viola, e provavelmente se ele ouvisse o que eu toco, ele não ia gostar muito, mas eu ainda acho muito forte isso. O orgulho que ele teve, é algo né? que eu vou carregar sempre. É um orgulho que acaba te movendo até hoje, né? E ele Sim. deve ter feito uma propaganda, falou, não, meu neto bate um Tião Carreiro O violeiro! Corta pra mim tocando mexuga, sabe? Então, nada a ver, mas enfim, carrego com muito carinho isso pelo meu avô. Acho que ele quer falar também? Não? Você tinha feito assim? Bom, agora chegando mais na reta final do programa, eu queria perguntar se, assim, quantas músicas vocês têm? Atualmente autoral são 13 do nosso álbum, do Divine Tragedy, mas estamos trabalhando na próxima leva aí de músicas. Vocês acham que hoje, assim, daria pra falar, tipo, qual trabalho vocês têm mais orgulho? Eu acho que dá pra falar, pra cada um falar. É, mas, assim, a gente porque na verdade isso aí é um primeiro trabalho, né? Sim. Essas 13 músicas, então acaba que... Eu acredito que é um consenso, assim, entre todo mundo da banda, que a mais popular, a que mais agrada a primeira vez que é escutada é a The Rise. Acho que todo mundo vai concordar aqui. Só que acho que cada um tem uma favorita, assim. Eu já tive várias favoritas dentro do álbum e elas vinham alternando, assim, porque foi muito músicas específicas que foram engajadas por uma pessoa, e às vezes você tá num momento que aquela música faz mais sentido do que a outra, e você acaba trocando, assim, de favoritas. A minha favorita é a Void, a última música do álbum, a mais loucura, que não tem estrutura, não repete nem nada, e ela é gigantesca, porque foi a música que eu fiz, e eu sou muito complicado em fazer música, porque eu sou muito perfeccionista, eu demoro muito, e aí numa madrugada eu fiz uma música de 8 minutos, que foi algo inédito assim na minha vida, e a gente não mexeu nada nela, ela tá do jeitinho que eu fiz, ela foi gravada, e é isso. Que legal. Então, tenho eu bastante particularmente eu orgulho gosto muito de música que progride e nunca mais Sim. volta, sabe? Eu vou dar um exemplo assim, nada a ver, né? Do punk rock, que é o Green Day, mas a música Jesus of Suburbia, pra mim, que ela começa Sim. e vai... Poxa, eu adoro Ah. isso. Ela tem várias estruturas dentro dela. Eu gosto muito dessa ideia de brincar com estruturas musicais. Por exemplo, tem duas músicas que eu fiz no álbum, que é a Nehemoth, que a gente tocou, e a Void. A Void eu fiz a estrutura de não repetição, me inspirei muito em Starway to Heaven. Legal. Gosto demais de Led Zeppelin. E a Nehemoth ela tem um esquema que o refrão só toca no final. Então tem um refrão falso pra enganar quem tá ouvindo, e no final tem um refrão verdadeiro que eu me inspirei em Don't Stop Believing, do Journey. Olha só! Então, várias Do nada a referências, gente nada a invoca ver. o Journey aqui. Sim. E vocês? Já tem um trabalho assim que você mais... Ou pelo menos atualmente é o que tá mais conversando com você? É complexo pra mim dizer porque assim, eu sou aquele pai que tenta olhar com muito carinho pra todos os filhos. Vamos dizer assim, a música nossa mais popular e que até antes de sair o álbum, a que eu mais gostava, eu já falei isso pro pessoal mais vezes, porque assim, a forma como eu trabalhei nela foi muito árdua, foi a The Rise. A The Rise, a história dela é bizarra. Eu, nosso antigo baterista, o Gabriel, e o Vini, a gente fez uma jam, surgiu aquele riff, que é uma estruturazinha de bateria que tinha um tribal e tudo mais, e aquele riff repetindo, e eu gosto de trabalhar assim, tipo assim, ó, eu cheguei em casa com aquele riff, eu comia aquele riff com farinha, eu ouvia aquele áudio horrível de celular, ruim, e pensando, tá, aqui vai ser assim, quando chegar aqui vai ser assim, e eu, normalmente quando eu vou cantando assim em jam, quando pessoa, como normalmente, tipo assim, é difícil pro guitarrista na jam mudar de riff. Então eu gosto de trabalhar
na voz o que eu quero que o riff mude. Aonde eu quero que o riff mude. Eu puxo na voz. Então, tipo assim, o riff foi sendo meio repetido, meio macetado em cima daquele riff, o que foi muito bom, que aí consegui trabalhar em cima de... Pra mim, a The Rise é a minha preferida por causa disso, porque eu consegui trabalhar a estrutura dela inteira com base num riff e uma linha de bateria. Obviamente, depois houve muito trabalho de todo mundo da banda em cima, mas assim, ela foi um filho que eu guardei na cabeça durante muito tempo, até pôr no mundo, assim, até chegar a jogar pra galera, falar, vamos mexer. O seu parto mais longo. E a Veil também é uma música da qual eu me orgulho muito, porque ela é uma música da formação antiga da banda. A banda tinha outro nome, mas passou por vários nomes e tudo mais. A gente tem até uma gravação dela acústica em português. Ela era uma música em português, se chamava Seda. Que é basicamente sobre uma desilusão amorosa, sobre sabe, colocar uma pessoa no pedestal, basicamente. É isso, assim. Ela tomou vários rumos diferentes ao longo dessa mesma letra. Eu tenho várias visões diferentes pra ela. Acerca dessa mesma música, mas ela tem um significado muito forte pra mim, e ter conseguido pegar aquele refrão em português, transformar ele em inglês e trabalhar uma música ao redor dele, pra mim foi muito especial poder simbolizar que era uma nova banda, que era uma nova fase, que era uma nova situação, mas que essa situação vinha de trabalhos passados, de experiências passadas, de amores passados, de desilusões, amizades passadas, sabe? Tudo isso continua tendo influência em quem a gente é hoje. Pra mim, essa música é muito especial por isso. Entendi. Alguém mais quer falar? Cara, pra mim, a The Rise também é a preferida em termos técnicos, falando assim. Acho que é a música que eu consegui mais me extrair musicalmente, é a música que eu... Tipo assim, igual o Chris falou, a gente trabalhou nela, é a que a gente vem trabalhando há mais tempo. Não a primeira música, né, mas a que a gente mais trabalhou, assim, nesse processo. Teve um dia que eu fui lá na casa do Bruninho, por exemplo, e a gente, por exemplo, eu dei umas ideias de teclado, assim, eu fiz umas coisas meio que fora da minha zona de conforto. Então, pra mim, é uma música que eu tenho bastante orgulho. E o riff do Breakdown, que eu comentei mais cedo, que era um riff que eu tinha criado de antes, que eu acabei usando nessa música, ele encaixou, assim, é um riff que eu tenho bastante orgulho. Então... Pode falar aí, gente. Eles estão se comunicando em Libras. Se comunicando aí. Não, foi muito legal o jeito que eles compuseram as guitarras dessas músicas. Tipo, que já tinha a estrutura pronta, mas do dia que eles sentaram pra trabalhar as guitarras, foi muito fera. Só isso. Só esse adendo. Bom, contrariando um pouco, minha música favorita é a Origin, principalmente porque ela precede o fim do álbum, dando espaço para entrar a Void, que aí arrebenta com tudo. Mas aquele refrão, ele é meio glorioso, até pela história, que seria basicamente o fim, que o personagem do Divine Tragedy chega no céu, ele tá tranquilo, tá maravilhado, só que ao mesmo tempo ela tem aquela brutalidade do breakdown que a gente colocou, que honestamente eu não consegui gravar direito no estúdio, foi remendado porque eu não consegui, culpa dele, mas... tudo torto, e isso é uma das coisas que me deixa feliz por conta dela, porque eu tinha criado ela de uma forma e ela tomou outra forma melhor do que eu imaginava. Então ela acabou sendo a minha preferida. A Origin é como se fosse uma preparação pro fim, que é o Void. Exato. Final feliz. Aí vem ele e arrebenta com tudo depois. Entendi. Eu já vou até passar o microfone já, porque eu não sei dizer mesmo qual que é a minha favorita e não sei fazer que comentário fazer também. O importante é tocar, o importante é estar no palco, gravar, né? Pra mim é uma visão diferente, né? Como eu não gravei o álbum, eu fui conhecendo as músicas prontas, saca? E aí eu fui só me adaptando ali no que eu já estava pronto e colocando ali a minha visão sobre as músicas, o que poderia ser alterado, o que não deveria ser alterado, porque aquilo ali já era uma parte específica da música que contava uma história dela. Uma característica, né? Isso, bem característica. E pra mim é essa variação mesmo. Eu comecei gostando muito da Vesper, foi a primeira música que eu tirei do álbum todo, e acho que foi a primeira música que a gente tocou ao vivo também, não foi? Bom, não lembro, a gente tocou várias ao mesmo tempo, né? Mas foi a primeira música que eu tirei, foi a primeira música que eu ouvi, inclusive quando eu não tava na banda, eles postaram, acho que o lyric video, né?
E aí eu conheci a banda a partir disso, né? Não tinha nenhuma menção que eu poderia ser o baterista da banda. E eu já curti o som, eu curti a Vesper e tal. Eu tenho uns lances de pedal duplo que eu gostei pra caralho. Falei, porra, eles estão fazendo isso aqui em posta, da hora. Mas aí conforme eu fui conhecendo o álbum e tirando as músicas, e, tipo, foi variando. Gosto muito de tocar The Rise, que é uma música bem agressiva, é bem massa de tocar, mas a minha favorita eu fico com ele. É a Orange, pelo refrão, o refrão é muito massa. Tipo, é uma parada meio épica, saca? Dá vontade de ser, sei lá, escalar uma montanha, sabe? Umas paradas assim. E tem essa parte do breakdown que eles falam tortos, né? Mas pra mim são compassos que não são muito usuais, digamos assim. Ele é um 5x4, depois um 5x4, depois um 3x4. Aí essa estrutura repete 4 vezes, aí depois entra um 5x4, um 5x4, um 7x4. E aí volta 5x4, 3x4 e aí volta pro refrão, saca? E é uma parada que eu particularmente gosto muito dessas coisas que não são comuns da música variando, porque a gente tá sempre acostumado com 4x4 4x4, assim, né? 3x4, exatamente. 6. E essas coisas que variam é uma coisa que eu gosto muito, que é uma coisa que a gente vai usar bastante agora que eu sou baterista novo, né? Então vocês fiquem espertos aí, galera. Aí, quando vocês sentirem que não tá tendo muita criatividade, de vez em quando a gente tem umas crises, né? Uns bloqueios. Procura tocar com a mão, não com a mão dominante, com a outra mão, uns 3 dias. Isso faz o cérebro trabalhar diferente, né? Funciona assim, às vezes eu também, porque eu sou escritora também, às vezes quando tem umas crises assim de não criatividade, eu começo a escrever com a mão esquerda. Uns 3, 4 dias. Nossa, de repente, do nada, você tá fazendo alguma coisa, pá! É incrível isso. Bom, e antes da pergunta final, eu queria saber se vocês têm alguma recomendação aí. Eu tenho já uma recomendação. É um documentário da BBC de 2007 que se chama Seven Ages of Rock, que são as 7 eras do rock. Eu não sei como é que ficou traduzido. Acho que é esse tal de rock and roll em português, um negócio assim. Conta a história do rock e acaba entrando no metal, no punk, né? Todas as dissidências, assim, durante as 7 décadas, né, que existe. Agora são 9, esse documentário de 2007. Já tá indo para 9 décadas. Mas enfim, fica aí a recomendação, muito bom. Foi exibido uma época na Cultura, mas dá para achar na internet também. Você tem alguma? Então, como eu falei, né, a minha recomendação é um filme, você que gosta de filme, né? Em 2009, o cineasta Luca Amber ganhou o prêmio de melhor filme do Júri Popular com seu trabalho Meninos de Quixote. Ah, olha só! Esse filme, eu assisti ontem, ele é fantástico, então, como vocês não são dessa geração, procure assistir, põe pro pai, pro pessoal. É como a gente viveu a nossa infância, né? É a história de um garoto de 12 anos que sonha em ser goleiro da seleção. Olha, que legal! E tem todo aquele contexto do Quixote, porque naquela época eles estavam jogando bola com Quixote, né? Entendi. Então, você vai gostar desse filme. E aí, vocês têm pra gente? Pode ser livro, pode ser playlist? Eu vou recomendar um filme que meu grande amigo Felipe me recomendou uma vez, e toda vez que eu tenho bloqueio de criatividade, eu assisto o filme e me ajuda bastante. Whiplash. Amadeus. Amadeus, olha Amadeus. Só. Ele conta a história do Mozart de Salieri, e é um filme, assim, incrível, e ele abre muita mente musicalmente falando e outros quesitos também. Então eu acho que é legal todo mundo dar uma assistida nesse filme. Inclusive essa recomendação provavelmente eu vou usar hoje. É bem legal. Eu não tenho nenhuma não. Vocês têm alguma? Vai de improviso mesmo. Ocean Gods aqui. Ocean Divine Treasure. Essa é uma boa recomendação. Necessariamente filme, ou pode ser livro, pode ser música. O que você quiser. A gente teve um entrevistado que recomendou um comportamento. Até comida. Como um miojo, não, brincadeira, gente. Eu tenho uma recomendação de música, de banda. Eu tenho uma banda grega que eu gosto muito, chama 649, escreve 649, tudo junto, assim, escrito mesmo. É uma banda bem, assim, não é uma banda mainstream, zona e tudo mais. Inclusive na cena grega não é uma banda muito mainstream, mas é uma banda que eu gosto muito. Eu acho que vale a pena pra quem gosta de metal alternativo, até um pouco de progressivo, coisa e tal assim, saber. É uma banda que é bem versátil. Eu gosto muito, gostaria de recomendar pra vocês. Ouçam 649
E Avatar também, uma banda da Suécia que também é bem nessa pegada de misturar vários gêneros, muito bom. Por um minuto eu achei que você estava recomendando o filme. Não, eu não tenho nada contra, mas a banda recomendo mais. Bom, mais alguém? Já vai terminar? Já. Passou. Pode. Antes que você me interrompa, né? Não, eu só queria falar, foi uma experiência muito boa e pra gente ver como o preconceito é burro, né? Porque os meninos são super educados, são super do bem, eles têm cultura, né? Eles têm uma base. E é uma música, tá aí pro povo, quem já gosta, como o Matheus falou, quem não gosta, procura aprender, procura eles nas redes sociais, né? E a gente tem que enfrentar o preconceito e ver que eles não comem morcego. Bom, também, se quiser, a antirrábica tá aí pra isso, né? Pessoas, não comam morcego, Covid tá aí. Bom, então para terminar eu queria perguntar, levando em conta a trajetória que vocês têm até aqui, as dificuldades que vocês enfrentam, a dificuldade principalmente de propagar para novos públicos, o que é preciso para difundir o metal no Brasil? Uma pergunta interessante, até remete a um assunto que rolou no começo da conversa. Eu acho que assim, principalmente um investimento da parte da grande mídia, e já tá rolando. Por exemplo, agora a gente tá começando a surgir o Notfest aqui no Brasil, né? O Notfest na América do Sul como um todo, acho que tá tendo na Argentina, no Chile e no Brasil, né? Colômbia também? Enfim, sabe, tá difundindo bastante festivais de metal maiores, assim. Agora vai ter o The Town também, que é um festival de rock, metal, enfim, que vai rolar em São Paulo, se eu não me engano. E assim, estamos voltando a ter grandes festivais, estamos voltando, assim, começo a ouvir, eu trabalho numa loja, então a gente sempre ouve rádio na loja, tipo, costumo ainda ouvir muitas rádios, e assim, começo a ver em rádios maiores, mas mesmo em rádios locais, cada vez mais voltando-se a ouvir músicas de rock e metal como um todo, sabe? Toca System of a Down, Slipknot na Jovem Pan, hoje em dia, sabe? É uma coisa... Tocou um Góis na Jovem Pan uma vez, né? Fizemos tocar um Góis lá. Olha, que chique! Mas... sabe, toda essa... Eu sinto um movimento, ainda não é um movimento, sabe, com uma grande potência, não é um movimento de enxurrada, ele ainda é levemente tímido, mas ele acontece. Tenho visto isso nos últimos 3 anos, assim, essa certa escalada, e vem ganhando uma certa força. Ainda tá difícil a gente ver os reflexos disso na cena local, principalmente ali em Postos. A gente já teve muito show barrado por coisas banais, como tipo assim, não, sabe, guitarra pesada, pessoal da vizinhança não vai gostar. A gente, tipo assim, muito produtor de evento falando pra gente, a gente até gosta, mas a gente tem medo de colocar porque isso e isso, tipo assim, acho que, sabe, caberia a essa galera um pouco mais de risco, sabe, tipo, um pouco mais, eu sei que obviamente estão mexendo com dinheiro, sabe, às vezes tomar risco nesses casos significa prejuízo, mas assim, caberia um pouco mais de risco desse pessoal porque muita gente gosta. Talvez esse medo, essa trava, essa zona de conforto que esse pessoal se mantém seja o que está impedindo o metal, o rock e até outros gêneros também de alavancar no país, sabe? Muito dessa postura um pouco mais conservadora em relação às coisas. Entendo que tipo, dá um certo medo, dá uma certa trava, mas talvez assumir um pouco mais desse risco ajude o metal a se difundir nesse momento. Também das bandas. Muita banda se conforma a se adequar a determinados estilos porque não vê o mercado mudar. Entendo isso, todo mundo precisa pagar as contas também, mas talvez um pouquinho mais de esforço da parte de cada um. Fecha naquela caixinha e fica confortável. Isso, ali. Exatamente. Talvez um pouco mais de esforço da parte de cada um. Não só metal, sabe? Vários estilos precisam de mais espaço. Perfeito. Então, o metal é um estilo que já tem aí décadas de história, uma legião de fãs que são muito fiéis, vão aos shows, consomem a música, difundem o gênero. É um gênero que traz literatura, fantasia, traz todas as lendas de vários países, então vale a pena conhecer, vale a pena você sair do comum e dar uma chance e entender por que
que faz tanto sucesso, que é tão adorado, que tantas pessoas gostam. Então, terminamos por aqui mais uma edição do Acontece. Agradeço pela companhia, pela audiência e até a semana que vem. You try to hide it, but it only remains after the news of the aftermath. God, I'm not a race.